Hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. Mordomia cristã. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, que eu penso nesse assunto, eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez, né? Um líder mal preparado pegou um estudo para ministrar numa célula, uma líder mal preparada para ministrar numa célula, e eu não sei se não tinha estudado, não tinha sido ministrado nesse sentido, e quando foi falar sobre mordomia cristã, começou a dizer que todos os crentes precisavam ter mordomia. Mordomia é aquela história assim a mordomia assim, quando você sabe, quando você vai para a praia, quando você come o que você quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que não quer, ela deu essa ideia. Aí uma pessoa da célula nos acessou e falou assim: mas é isso mesmo? Isso faz muitos anos atrás, né? Eu fiquei assim estarrecido, eu não tinha quase nem a resposta para dar. Mas às vezes nós, a língua portuguesa, ela tem algumas palavras que dão duplo sentido para nós, né? Então tem gente que fala para você vive só na mordomia, Paulo. Às vezes está dizendo assim que você vive uma vida mais tranquila, mais fácil. Mas eu quero dizer para você que a mordomia cristã é uma doutrina, é um princípio de vida, é algo que a gente precisa entender, que Deus quer nos ensinar para que nós possamos viver e desfrutar realmente do que Deus tem para nós da forma correta. Nós vamos transitar hoje nos capítulos 19 e 20 do Evangelho de Mateus, porque nós estamos estudando Mateus. Então, eu queria falar com vocês exatamente algo que vai ajudar você a alinhar o seu relacionamento com Deus, a melhorar a sua vida com Deus, há coisas muito pontuais na nossa vida que precisam ser ajustadas e vão trazer o entendimento de como a vida do céu nós podemos viver aqui na terra, como que nós podemos praticar os princípios dos céus aqui na terra. Quando nós olhamos para como Deus nos fez, nós precisamos entender o seguinte: o nosso projeto de vida foi feito no céu, do céu para a terra, da vida do céu para a vida da terra. Por isso nós precisamos entender isso. Então eu quero dizer para você, você foi projetado para viver a partir das realidades dos céus, a partir das realidades do céu. No capítulo 19 e 20 de Mateus, eu não vou ler todo esse texto, nós vamos estar transitando nele, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, aí você vai perceber que Jesus trata de algumas questões assim, bem interessantes. Jesus, aqui nós temos a parábola do jovem rico. Aqui nós vemos Jesus falando a respeito sobre a questão do perigo das riquezas, daquelas pessoas que colocam a sua esperança nas riquezas. Já no capítulo 20, Jesus trabalha, eu falei hoje pela manhã na palavra de oferta, sobre os trabalhadores da vinha, né? E ainda no capítulo 20 nós vemos Jesus aqui falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição, daquilo que os discípulos precisavam estar fazendo, e principalmente sobre deixar tudo para seguir Jesus. Quando Jesus está nesse momento do seu ministério, é um momento talvez dos mais abundantes do seu ministério, uma multidão está seguindo Jesus. Então, nessa fase do ministério de Jesus, ele não andava só com os 12, ele era, vamos dizer assim na linguagem de hoje, ele era uma celebridade. Jesus, naquele momento, ele era uma celebridade. Porque você sabe que quando uma celebridade vai estar numa cidade ou em algum lugar, mesmo quem não está nem aí para essa celebridade, às vezes fica curioso para ver. Já não aconteceu isso com você? Assim, alguém não está nem seguidor de celebridade, mas fala assim: ó, vai ter um famoso aí, então vai estar onde? Vai passar perto da sua casa, vai estar num tal lugar. Então as pessoas, você pode perceber que até hoje, se a gente falasse assim, vamos usar um exemplo, cita para mim uma celebridade gospel que vem na sua cabeça assim, direto, rápido. Sim. Cláudio Duarte. Deixa eu perguntar para vocês, dava essas cadeiras? Fala bem de verdade.
Então as pessoas, elas, muitas vezes, e aí eu digo para você assim, eu gosto, Cláudio Duarte é meu amigo, eu gosto das falas dele, daquilo que ele ensina e tudo mais, mas eu quero dizer para você, eu gosto do pastor Saulo, eu gosto de ouvir o pastor Valdomiro, eu gosto de ouvir a Isabelle ministrando louvor, eu gosto de ouvir a Areli ministrando louvor, mas se tivesse uma celebridade aqui, a igreja estaria assim, abarrotada. Então, não tenho nada contra os cantores gospel, e a gente tiver condição de trazer o Cláudio Duarte de novo, ele já esteve aqui uma vez, né? Se tivermos condição a gente traz de novo, mas essa não é a nossa prioridade. Mas Jesus era a celebridade daquele momento. Quem gostava de Jesus andava com ele, quem não gostava queria saber o que ele estava falando, até para criticar o que ele estava falando, e quem não sabia quem era Jesus, mas sabia que havia... Então esse era o momento da vida e do ministério de Jesus. E aí Jesus não perdeu a oportunidade. É por isso que você vai ver assim uma sequência de ensinos assim pontuais. Jesus não perde a oportunidade para ensinar e falar àquelas pessoas palavras muitas vezes duras, palavras de destino também, palavras muito importantes que eram verdades para aqueles que o seguiam, mas eram também instruções para aqueles que não o conheciam ainda pudesse entender e escolher pelo caminho do Evangelho. Então, nós vemos nesses textos, no capítulo 19 e 20, o tema todo que vai tratar, principal aqui, é exatamente a mordomia da vida cristã. Por quê? Porque aqui ele está ensinando, Jesus está ensinando como a gente deve conduzir a nossa vida em vários aspectos. No aspecto do servir as pessoas, no aspecto de servir ao reino, no aspecto de conduzir e tratar a questão das nossas finanças, no dia a dia. Então esse enfoque está colocado exatamente nesse propósito. Há duas palavras gregas. Por que a gente menciona as palavras gregas? É importante porque é as palavras do original, quando escritas elas dão, e quando a gente as observa, quando nós a observamos, a gente tem uma ideia mais profunda. A mordomia, no grego, significa, a palavra oikonomos, da mesma palavra economia. Economia vem dessa raiz também. E oikos era casa, nomos era lei. Então oikonomos quer dizer um administrador, o governante da casa, no sentido de estabelecer princípios, valores de governar a casa. Já no hebraico, que o Velho Testamento é escrito no hebraico, a palavra é machal, ou seja, ter autoridade, ter domínio, governar e exercer domínio. Mordomo, quando a gente fala de um mordomo, a gente lembra do cara malvado da novela. É ou não é? O assassino, tudo, né? Porque o mordomo é aquele cara que está sempre nos bastidores, aí nas novelas, principalmente mexicanas e brasileiras, é aquele que sabe os segredos dos patrões, dos filhos dos patrões, dos amigos dos patrões, é aquele que, às vezes, e é aquele que consegue saber onde tem os tesouros guardados e outras coisas mais. Às vezes a gente faz uma ideia errada do mordomo, como se o mordomo fosse meramente um serviçal. Mas conforme o princípio bíblico e conforme o princípio real do que é um mordomo, a gente precisa entender o seguinte: é um servo. O mordomo era um indivíduo que era encarregado de administrar os bens em residências alheias. Eles cuidavam de cuidar das coisas ligadas à casa, eles cuidavam de cuidar dos funcionários da casa, ou seja, era alguém que cuidava das coisas cotidianas, distribuindo as tarefas entre os outros funcionários, empregados. Então, o mordomo ele tinha esse papel, ou seja, ele ocupava, ele ali representava o dono. Ele representava aquele que havia contratado a todos. Quando a gente vai olhar
no Antigo Testamento, a gente vai perceber exatamente que a palavra mordomo está ligado também à questão de ser servo, que nos mostra como alguém deve agir conforme os princípios do reino. O melhor modelo, melhor exemplo de alguém como um mordomo no Antigo Testamento, sempre que você pensar nisso, quando pensa em alguém que cuida dos bens de outros, nós vamos lembrar de José. Quando a gente fala de José, a gente vai lembrar Gênesis 39, 2 até o 4, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando este percebeu que o Senhor estava com ele, ou seja, quando o senhor egípcio percebeu que o Senhor estava com José, e o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que ele possuía. Você consegue entender isso? Então, Potifar diz: José está aí, a minha casa e tudo que eu possuo está sob a sua administração. Mas tinha uma razão. Qual era a razão? Ele observou em José que tudo que ele colocava a mão para fazer prosperava. Ele observou em José fidelidade. E a gente vai entender exatamente isso. Quando a gente olha a história de José, ele chega a pagar um preço enorme. Ele paga um preço enorme porque ele foi leal ao seu líder, cuidou do que não era dele, o que era de outro, como se fosse dele, com excelência, fidelidade e zelo. Então, aquele que administra as coisas de outro precisa fazer com excelência, com fidelidade e com zelo. José, quando ele fazia isso, ele atraía as bênçãos de Deus. Quando eu faço as coisas com excelência, com fidelidade, com zelo, eu atraio o favor de Deus sobre a minha vida. Tem muita gente que pensa que excelência está ligada a ter recursos, a ter bens ou outras coisas. A semana passada eu conversava com um pastor a respeito de um trabalho missionário no Nordeste, e ele disse assim: eu fui ao Nordeste num trabalho missionário e cheguei lá e encontrei lugares, aquelas casas feitas de pau a pique, né? Aquele chão feito de barro, e ele disse o seguinte: mas o que eu encontrei lá foram na casa daqueles homens e mulheres de Deus, eram casas extremamente limpas, extremamente organizadas, independente do material que elas tinham. Ou seja, ele disse: eu vi excelência no lugar onde havia escassez. Ou seja, por que eles tinham uma casa desse jeito? Porque eles não tinham recursos para ter uma casa de outro jeito, porque eles não tinham meios de ter uma casa de outra maneira, mas o que eles tinham com excelência. Aí a pergunta é: mas por que eles cuidavam tão? Porque eles entendiam que tudo aquilo era de Deus, tudo aquilo que Deus tinha dado para eles cuidar, e por isso eles cuidavam, eles eram bons mordomos. Se a gente for desdobrar os princípios de mordomia sobre a nossa vida, nós vamos ter que falar da nossa casa, nós vamos ter que falar dessa casa. A pergunta é: como que você tem administrado os recursos humanos que Deus tem colocado para você? Os dons, os talentos, como você tem cuidado dessa casa também? Como que tem sido esse processo? Você tem valorizado? Nós vamos falar também da casa de Deus, que é um dos objetivos principais desta palavra aqui. Então, quando nós olhamos José fazendo tudo, a bênção de Deus estava sobre ele, e até Potifar, que não era um cristão, não era um crente, não era um adorador do Deus Todo-Poderoso, talvez ele adorava outros deuses, mas por causa de José, na casa dele, Potifar era abençoado. A gente vê essas histórias acontecendo de uma forma tremenda. Agora, a mordomia cristã, ela implica a gente entender que a nossa vida não pertence a nós, mas a Deus.
A sua vida não pertence a você, pertence a Deus. É por isso que quando Jesus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por isso que quando a gente está aqui, a gente convida, quando você vem pela primeira vez, quando você começa a caminhar, nós falamos assim: entrega o teu coração para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é entregar a nossa história. A gente gosta muitas vezes de entregar os nossos problemas para Jesus. Às vezes a gente gosta de entregar alguma circunstância, mas a gente precisa entregar a nossa vida como um todo para Jesus, tudo, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, tudo que nós somos, e Ele vai prosperar a nossa vida. Então, a nossa vida não pertence a nós, a gente está cuidando de algo que pertence a Deus, e estamos vivendo debaixo desse propósito. Por isso nós devemos agir como José, atraindo a bênção e o favor de Deus sobre a nossa vida, porque as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas quando nós somos abençoadas, vivem os milagres dos céus quando nós vivemos os milagres dos céus. A cultura do reino dos céus para a nossa vida é a cultura de uma vida conforme Cristo ensinou para nós em todo o tempo. E aí nós vamos encontrar também uma questão que muitas vezes nós não levamos a sério, que é a mordomia do tempo. Se nós administramos bem ou não o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia. Nessas 24 horas por dia, o ideal é que a gente possa dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia, ok? De 7 a 8 horas por dia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quebrei esse princípio por alguns anos, e eu paguei um preço muito grande, ou seja, eu dormia em torno de 5 horas e meia, 6 horas todas as noites. Chegou uma hora que isso começou a me cobrar na minha memória, isso começou a cobrar em outras áreas do meu físico, da minha mente e até mesmo das minhas emoções, porque eu tinha um conceito comigo assim: que desperdício dormir 8 horas por dia. Confesso dizer para vocês que eu tenho que lutar, mas eu tenho estabelecido uma disciplina rigorosa para dormir no mínimo 7 horas por dia. Ou seja, isso é mordomia do nosso tempo. Mas às vezes a gente acha que é desperdício esse tempo de descanso, mas a gente desperdiça o nosso tempo em outras coisas tão banais que não nos levam a nada. Quanto tempo, sabe, irmãos, vendo esses reels, esses stories, esses TikToks da vida, quanto tempo, e aí você vê um, vê dois, você dá risada de um, você chora com o outro, você passa vergonha com o outro, e de repente você percebe que horas vão se passando e se perdendo, e a gente nunca mais recupera, porque o tempo está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem não separou um tempo nesse domingo para estar na casa de Deus adorando em algum horário, esse domingo nunca mais vai voltar. O que Deus tem para hoje nunca mais vai voltar. Se você não aproveitou esse dia para dar um alô para alguém que você ama, para beijar quem você ama, abraçar quem você ama, esse tempo nunca mais vai voltar. Então a gente precisa remir o tempo, a gente tem que ser bom mordomo, inclusive no tempo que a gente tem. Vocês estão comigo? Então é importante a gente entender essas perspectivas daquilo que Deus quer ensinar para a nossa vida. Então o mordomo é aquele que administra algo que não é dele, mas o faz com zelo e apreço, porque a nossa vida pertence a Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês: administra bem, cuida bem, usa cada minuto, cada hora, cada momento do seu dia para fazer o bem, para amar as pessoas, para responder ao chamado de Deus. Depois na eternidade, meu irmão, quando o Senhor voltar, se a gente tiver feito bem as coisas aqui, aí na eternidade, a gente vai viver assim, do jeito que Deus tem para a nossa vida, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano. É isso que nós vamos ter na eternidade. Por isso nós precisamos aprender a ser bons mordomos desse recurso extraordinário que Deus deu para nós, chamado tempo. Não desperdice o tempo, não deixa passar o tempo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, e nem faça hoje o que é para ser feito amanhã. Porque a ansiedade, alguns problemas que nós vivemos é porque às vezes nós negligenciamos algo que é para fazer hoje e começamos a fazer o de amanhã, e a gente inverte os papéis das coisas. Estão comigo? Já aconteceu isso com você ou é só comigo que acontece isso?
sabe? Aí quando você vê, você fez o de amanhã, não fez o de hoje, aí você compromete o de depois de amanhã, e você fica embolado, você fala, e agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, irmão. Às vezes você tem que se arrepender e dizer, Deus, o Senhor me ajuda nesse negócio, porque eu preciso organizar a minha vida. A perspectiva hoje, nessa palavra, é que você esteja fazendo uma revisão sobre a sua vida, sobre as suas prioridades, sobre as suas ações, sobre aquilo que está no seu coração. O mordomo é aquele que administra algo que não é dele, mas faz com zelo, com apreço, pois a nossa vida pertence a Deus. Então vamos lá. Rapidamente, a mordomia na vida cristã. Primeiro, ela mostra onde estão as nossas prioridades. Olha lá Mateus capítulo 19, 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhes Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí ele disse, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e assim por diante. Quando a gente olha para esse trecho do Evangelho, a gente vai encontrar essa história de um homem rico que se aproxima de Jesus para saber como ele seria faria para ganhar a vida eterna. Hoje de manhã, o pastor Saulo trouxe para nós assim, de forma tão assim generosa, alguns ensinos. Eu até quero encorajar você a ver a palavra da manhã. Se você está lá no YouTube da igreja, não sei se você já se inscreveu, mas tira um tempinho, dá uma olhada na palavra da manhã, porque você vai ver que palavra realmente pontual para nós. O que nós vamos entender é o seguinte: um homem rico, que tem tudo na vida, ele assim, eu já tenho bens, eu já tenho o que eu preciso, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu pratico os princípios e tal, agora eu preciso me preocupar com a vida eterna. E ele começa a ter uma perspectiva. Aí Jesus vem e fala com ele de uma forma assim muito, parece até grosseira, né? Porque Jesus não... Porque quando a Bíblia fala de um jovem rico, você vai encontrar o seguinte, em Lucas, a palavra descreve como, no capítulo Lucas 18, como se ele fosse uma pessoa de muita influência. Se ele fosse uma pessoa de grande influência. O evangelista Marcos, ele até menciona que esse homem corre até Jesus, ele se ajoelha, ele reconhece Jesus, mas ele afirma que para Jesus, eu cumpri toda a lei, no sentido legal de cumprir a lei, mas a grande verdade nessa história está exatamente que havia uma preocupação dele com relação a como que eu posso herdar a vida eterna. O que nós precisamos entender é que Jesus vai lá e fala para ele assim, tá bom, então você está fazendo tudo certinho, eu estou cumprindo os mandamentos, porque eram os princípios que deviam, e que a gente deve cumprir também. Os 10 mandamentos não foram simplesmente erradicados, e são princípios para a nossa vida. 5 deles dizem respeito a Deus, 5 deles dizem respeito aos relacionamentos humanos, ou seja, uma nação, uma pessoa, uma família, uma igreja que pratica os 10 mandamentos, ela está vivendo em santidade. E esse homem diz, eu estou vivendo dessa forma, mas Jesus fala o seguinte, o verdadeiro significado da vida eterna, a vida eterna se apoia no princípio da generosidade. Por quê? Porque Jesus falou, fizeste bem. Jesus não disse assim, não está. Jesus disse assim, você fez tudo isso, você fez bem isso. Aí Jesus fala, agora então faz o seguinte, vai, pega tudo que você tem, vende e distribui aos pobres. E depois você me segue. Então, na verdade, isso não significa uma coisa muito forte, que esse jovem tinha algo ainda que o prendia, que o amarrava, e o impedia de... O que mostrava o seguinte, provavelmente ele cumpria, provavelmente ele era dizimista, provavelmente ele fazia o bem a alguns necessitados, mas a sua vida estava presa aos bens materiais. Tem muita gente que não segue a Jesus exatamente por causa disso.
Então, a vida eterna, ela se apoia numa atitude de generosidade amorosa e sacrificial que foca no próximo. A vida eterna, nós não podemos focar no egoísmo daquilo que eu posso receber, o que eu posso fazer para eu ter a vida, mas o que é que eu posso. Aí Jesus fala, não é você fazer por você, é você fazer pelo outro, é você fazer por aqueles que necessitam, é você se desapegar, é você entender que se você quer ter a vida eterna, você não pode estar apegado a essa vida temporal. Vou repetir, se você quer ter a vida eterna, você não pode estar apegado a essa vida temporal. É por isso que há tempos que nós dedicamos a Deus e vivemos debaixo do propósito. Então, aparentemente, esse jovem, ele era uma pessoa obediente, mas o que a gente vai ver, o que Jesus revela é que o coração dele estava desconectado de Deus, desconectado do coração de Deus. Então, escute isso, quando Deus é o primeiro em nossas vidas, Ele participa de todas as outras áreas e Ele nos leva a experimentar uma vida abundante. Quando Deus é o primeiro na nossa vida, e você vai entender que Jesus, quando Ele fala do maior de todos os mandamentos, você vai dizer assim, quando pergunta assim, para Jesus, qual o maior mandamento? Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, Jesus em primeiro lugar. O primeiro mandamento em primeiro lugar é a primeira coisa na nossa vida, essa prioridade. Então, quando Deus é primeiro em nossas vidas, Ele participa de todas as outras áreas, e se Ele toca todas as outras áreas da nossa vida, nós experimentamos então a vida abundante. É isso que às vezes, nós queremos fazer de Deus o último. Primeiro eu trabalho com o meu braço, primeiro eu me desgasto, primeiro eu faço todas as coisas, primeiro eu pago todas as contas, e se sobrar alguma coisa, eu dou para Deus, eu dou uma migalha lá para Deus. E na verdade a palavra de Deus ensina a gente colocar o Senhor Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e aí todas as coisas são acrescentadas em nossa vida. A segunda questão sobre a mordomia da vida cristã, ela revela quem é o dono do seu coração. Mateus 19:22 diz assim, e ouvindo isso o jovem afastou-se triste porque ele tinha muitas riquezas. Jesus disse, você me quer? É eu ou as riquezas? Nós ensinamos há uns meses atrás sobre vencer Mamon, e Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou agrada um e desagrada outro, e vice-versa. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e servir as riquezas. Então, o que nós precisamos entender, não é pecado ser rico, não tinha nada de errado aquele homem ser próspero. O que é errado é a riqueza competir com Deus. Quando as riquezas, os bens, eles competem com Deus, aí Jesus vai falar assim, vende tudo que tem, distribui aos pobres, porque você não está apto para viver segundo esse propósito. Está comigo, irmão? Então, é importante a gente entender que nessa conversa com aquele rapaz, o jovem desesperou-se, falou assim, como é que é? Como é que é? Eu lutei, eu batalhei, é herança de família, agora eu vou pegar e distribuir aos pobres. Qual é o nosso chamado, irmãos? Qual é o nosso propósito? O que é que Deus tem para nós? Como é que nós vamos mudar essa geração? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estava orando aqui hoje, e Deus me trouxe à memória o testemunho de uma pessoa, de uma das nossas igrejas aqui, na região, aqui no litoral. Essa irmã, ela sempre foi uma pessoa, ela demorou para aceitar Jesus, o marido aceitou Jesus primeiro, depois ela aceitou. Depois que ela aceitou Jesus, ela foi uma pessoa que ela sempre foi, ela sempre demorou para algumas coisas. Mas quando ela aceitou Jesus, ela aceitou para valer. Quando ela entendeu princípios, ela entendeu princípios para valer. Mas uma pessoa que, na verdade, de vida simples. Para você ter uma ideia, eu vou dizer para vocês. Ela hoje, porque eu ouvi esse testemunho faz mais ou menos um mês atrás, ela ganha R$2.100 por mês. O marido também tem um trabalho, deve ganhar algo parecido com isso, nada mais do que isso.
Mas há mais de 2 anos atrás, essa irmã um dia ouviu falar do nosso projeto da missão Mãos Estendidas na África, do trabalho que nós temos na África, que todos vocês conhecem aqui. Ela ouviu, inclusive meu pai estava ministrando lá e falou e tal. Então, aquele dia ela fez um voto, ela assim, de hoje em diante, todos os meses eu vou enviar R$600 para missões. Daí você fala assim, meu Deus, ela faz a conta comigo, irmão. Ela ganha R$2.100, ela entrega R$600 para missões, só que ela entrega dízimo na igreja, ela dizima, dos R$2.100 ela entrega, o pastor dela me contou a experiência, ela é fiel nos dízimos, ela entrega ofertas voluntárias, ela abençoa a vida do pastor várias vezes e tudo mais. Então, vamos dizer aqui o seguinte, se ela desse recurso talvez sobre uns R$1.000 para ela cuidar das suas coisas pessoais. Tem gente nessa igreja aqui que gasta mais de R$1.000 só no salão de beleza. E eu fico sabendo as histórias. Entendeu? Por quê? Porque, né? E aí, ó, tem gente se entregando aí. Tem gente que sabe também, eu acho que gasta também. Não, tudo bem, se você tem, irmã, pode gastar. Tudo bem. Eu só quero dar um testemunho para vocês. Que eu falei, pastor, mas o senhor conversou com essa irmã? Mas R$600 para quem ganha R$2.100, eu não consigo fazer de cabeça aqui, eu não sou bom em matemática rápida assim, mas quantos por cento dá do salário dela aí? Hã? Quem é que é bom em matemática aqui? 1/4 do salário. Então, pense bem, e ela falou, não, pastor, fazem 2 anos. Aí ele conversou com ela, não no sentido de tirar dela a ideia, falou, quero aprender com essa mulher também. Ela falou assim, Deus me deu um marido trabalhador, Deus me deu filho, Deus me deu uma casa própria, que é bem simples, por sinal. Eu acho que eles nem carro não têm, eles por ali, bicicleta e tal. Eu estou muito feliz, eu estou suprido, eu tenho tudo que eu preciso. E quando eu vejo aquele povo lá na África que não tem, aquelas crianças, aqueles missionários, então isso é meu prazer, é minha alegria. Aí você olha para uma pessoa que, vamos lá, irmãos, quem ganha R$2.100 por mês é próspero em Deus, mas não é rico. Aí ela pega, ela dá, e isso é dar tudo. Mas um jovem rico, Jesus fala, pega os seus bens lá, vai lá, distribui. Ele não quer fazer isso. Jesus ainda dá uma ideia, eu imagino que Jesus fala, abre uma ONG, abre um manancial. Jesus queria abrir um manancial lá já, né? Jesus queria abrir um projeto, mais ou menos assim. Jesus não fala para ele como fazer, vender tudo. Talvez Jesus está falando assim agora, Jesus talvez fala assim, sai com esse saco de, vamos sair por aí, você vai fazendo, distribui aos pobres. Mas faz alguma coisa. Sabe, às vezes nós não entendemos que a mordomia é a gente gerenciar os nossos dons, os nossos talentos, porque talvez a sua riqueza não seja dinheiro. Aliás, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas é pobre. Por quê? Porque a maior riqueza que a gente tem são os nossos dons, os nossos talentos, os nossos amigos, a nossa família, a nossa igreja. É ou não é, irmão? Sabe, olha para a pessoa que está ao seu lado, isso aí não é o maior tesouro que você tem ao seu lado. Então eu digo isso assim com o coração muito aberto, para dizer assim que nós precisamos, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas é pobre, porque ele não tem amigos, ele não tem paz, ele não tem Jesus, ele não tem uma história para contar assim, de eu ajudei alguém a sair da situação que estava de depressão, das circunstâncias que estão vivendo na sua vida. Então aquele jovem se desespera. E tem gente que às vezes quando a gente está falando sobre generosidade, às vezes se desespera porque não consegue entender que esse é um chamado que Deus dá para a nossa vida. Às vezes Deus nos dá algumas coisas para a gente ajudar, para a gente prosperar, para a gente abençoar a vida das pessoas. A tragédia daquele jovem é que ele amava mais as coisas do que pessoas. Ele amava mais a si mesmo do que ele amava os outros. O que nós precisamos entender é que nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas.
E nós precisamos entender que quando esse jovem amava mais a si mesmo do que os outros, ele estava vivendo tudo que é contrário ao ensino de Jesus. Ele pode praticar os 10 mandamentos, mas se ele se torna uma pessoa egoísta, ele está sendo arrogante e ele não está cumprindo o propósito para o qual ele nasceu. Então, diante dessas perspectivas, nós precisamos entender assim que qualquer um que põe as coisas como mais importantes do que as pessoas e a si mesmo antes do que os outros, ele deve necessariamente entender que ele está dando as costas para Jesus. Se eu estou tão preocupado com as coisas, talvez você pergunta, pastor, e essa moça? Porque eu sei que não está saindo da sua cabeça a história dessa moça. Deixa eu dizer para você, nada tem faltado para ela. Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus tem dado saúde, Deus tem prosperado. Eu até acredito que o Senhor já está mudando a sorte no sentido dos recursos e tudo mais, mas o que eu quero dizer para você é que ela não fez porque ela queria mais, ela fez porque ela já sabia que ela já tinha demais. Então, o que nós precisamos entender isso é que a avareza é quando o coração do ser humano se torna propriedade daquilo que ele possui. Ou seja, a gente precisa entender que é a gente que deve possuir as coisas, não as coisas possuir a gente. Porque tem muita gente que as coisas possuem ele. Tem gente que trabalha de sol a sol. Tem gente que não tira férias. Tem gente que não é capaz de pensar na sua família. Não, tem gente que não gasta nem consigo mesmo. Às vezes ele não se dá ao luxo de falar assim, hoje eu estou com vontade de comer um churrasco num rodízio, numa churrascaria, e eu vou. Porque tem gente que nem isso, porque ele, e se faltar amanhã, e como vai ser, e tudo mais. Então eu quero que você possa entender que nós precisamos ter corações generosos, e que nós precisamos entender que as coisas que Deus nos dá, é tanto para a gente usar, como para a gente repartir. É tanto para a gente usufruir, como para a gente abençoar os outros. Então, quando nós temos esse entendimento, nós não vamos sair de fininho e deixar Jesus falando sozinho, porque aquele jovem, ele saiu de fininho e deixou Jesus falando sozinho. Você não ouve mais falar da história. Eu imagino que ele seja um daqueles que estavam de alma quebrantada, derramado aos pés da cruz lá, dizendo, olha o que eu fiz, olha o que eu fui capaz de fazer. Então, os seus bens são donos de sua vida, ou você governa os seus bens como um mordomo? Esse é um princípio da nossa vida hoje. Então vamos ver alguns princípios importantes para você considerar sobre esse tema aqui. Deus é fonte de todos os recursos. Não se ganha dinheiro por sua própria força. Olhe bem para tudo que você tem e você vai perceber que Deus está cuidando de você. Outra coisa importante, a gente vai prestar conta de todos os recursos, ou seja, de tudo aquilo, de como a gente usou o nosso dinheiro, os nossos recursos. Então, nós nunca devemos desperdiçar, seja tempo, seja recurso, porque nós vemos a parábola dos talentos, que o Senhor, Ele vem e Ele cobra. Ele fala assim, olha, eu te dei, eu coloquei nas suas mãos, o que você fez? Eu enterrei meus talentos. Então você enterrou, não usou, não multiplicou, não fez o que era para ser feito, então você vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. É importante a gente entender essas coisas. Nós somos mordomos do dinheiro do Senhor, somos agentes dele para distribuir. Então, gente, eu quero dizer para você, o Senhor quer abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos e mandar muito recurso na sua mão. Deus quer abençoar você, Deus quer prosperar você, Deus quer fazer com que você possa, mas você precisa entender que você é um canal. Então, você é abençoado para abençoar. Você usufrui, mas você compartilha e abençoa. Então, você deve utilizar o dinheiro com sabedoria e não desperdiçá-lo, entendendo que o seu dinheiro pode estabelecer causas eternas, pode salvar vidas. Eu não sei quem aqui já viu um filme chamado A Lista de Schindler. Viram? Você conseguiu passar sem chorar nesse filme? Só de lembrar, eu me emociono. E eu tirei muitas lições, eu escrevi muitas coisas. Eu vi já umas 3 vezes esse filme e eu acho que eu estou precisando ver de novo. Eu estou dizendo ler porque tem um livro também. Mas se você não viu o filme, que é em preto e branco, A Lista de Schindler,
Eu vou dizer para você, procure ver essa semana ainda, e ele vai ajudar a te transformar numa pessoa diferente do que você é. E uma das coisas que me impactou bastante é que, resumindo a história, ele foi um homem que conseguiu salvar judeus que estavam indo para as câmaras de gás, e ele usava dos recursos que ele tinha. Ele era um industrial, e ele foi pegando os recursos e comprando as pessoas, pagando para que pudesse obter as pessoas, e ele gastou tudo que ele tinha, e no final sobrou, se não me falha a memória, um carro ou alguma coisa. E ele olhava para aquele bem que tinha sobrado, que ele não tinha conseguido vender, ou que ele não tinha conseguido, e ele começava a chorar pensando quantas pessoas poderiam ter sido salvas se ele tivesse conseguido aplicar os recursos daquele bem nas pessoas. Sabe, aquilo traz, e essa é uma história verídica, uma história real, muito importante. Então, às vezes a gente precisa se perguntar: o que é que eu posso fazer com aquilo que Deus coloca na minha mão? Outro dia alguém perguntou assim, sabe que eu gosto bastante de carro, né? Perguntou assim: se você ganhasse uma Ferrari, dessas que vale 5 milhões de reais, o que você faria com ela? Eu pensei assim, eu não ia conseguir pagar o IPVA, primeiro. Eu pensei assim: meu Deus, se sair na rua com um carro desse sem seguro, o negócio é sério. Mas não por isso. Eu falei assim: eu ia dar um jeito de vender esse carro, ia comprar o carro que eu acho que eu preciso para mim, que seria o ideal para mim nesse tempo, nessa jornada, e o restante eu ia investir na obra de Deus, aqui no Manancial, na obra social. Daí você fala assim: mas é pecado ter uma Ferrari? Não é pecado ter uma Ferrari, é pecado ter um carro em que se sonhou. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer assim: eu preciso de uma Ferrari? Ou olhar para essa Ferrari e falar assim: quantas almas essa Ferrari pode salvar? Sabe, o recurso, quantas vidas podem ser. O problema no mundo é que existem muita riqueza, mas inclusive tem cristãos que não conseguem pensar que o dinheiro dele salva vidas, salva pessoas, que quando ele ajuda um missionário, sabe, quando ele regularmente ajuda a obra missionária, ele está salvando vidas. Às vezes não pode ir, mas ele está ajudando a salvar vidas. Então, a gente precisa olhar para estas questões na nossa vida, discernir algumas situações. John Wesley, ele tinha 3 princípios que ele sempre perguntava: em gastar esse dinheiro, eu estou agindo como se eu fosse o dono dele, ou como se eu estivesse agindo cuidando, ou fosse um dispenseiro de Deus? Como a Bíblia me orienta a gastar o dinheiro? Era a pergunta que ele tinha em mãos. E outra: eu posso oferecer esta aquisição como oferta ao Senhor? Ou ainda: Deus haverá de me elogiar na ressurreição dos justos por isso que eu fiz? Deus vai elogiar você pelo que você está fazendo, como você está administrando seu recurso, seu dinheiro? Como é que é? Sabe, porque todos nós vamos ter um encontro com Deus. Nós vamos ter um encontro face a face, cara a cara. E a gente precisa entender que nós vamos prestar contas. Então, eu quero desafiar você como John Wesley dizia também: faça o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, e sempre e quando você puder. Não seja conhecido pela sua prosperidade, seja conhecido pela sua generosidade. Você vai perceber que aquela mulher que quebra um frasco de perfume caríssimo, que era equivalente a 1 ano de trabalho, né? Era caríssimo, mas ela vem e quebra aos pés de Jesus. E a gente vê os próprios discípulos argumentando: olha o que ela fez, por que não vendeu, por que isso? Na verdade, Jesus fala assim, que Judas foi o principal argumentador, diz assim: na verdade ele já estava roubando a bolsa, né? Já tinha algumas coisas mas o que Jesus, ele foca, não é o que aquela mulher tinha. Ela tinha um frasco de perfume caríssimo. Jesus foca na generosidade dela de quebrar, e ele diz assim: enquanto o evangelho for pregado em
toda a parte no mundo, a história dessa mulher vai ser contada. Não foi contado que ela tinha um vaso, um frasco de perfume. Foi contada a generosidade dela quebrar e disponibilizar para Jesus aquilo que ela tinha nas suas mãos. Então, às vezes nós queremos ser conhecidos. Não, olha, bom, construiu uma casa, tem um carro novo. Olha a marca do tênis que ele está usando. Olha, cada dia está com um penteado diferente. Olha, viajou fez uma viagem de cruzeiro. Olha, todas as férias passa em Florianópolis e que a gente não seja conhecido por isso. Tudo isso é lícito e Deus vai dar e você pode usufruir e ser abençoado, mas que as pessoas possam te conhecer pela tua generosidade, dizer assim, olha, mesmo semeando tanto, fazendo tanto, Deus tem abençoado em todas essas coisas. Nós precisamos colocar como essa meta no nosso coração, porque à medida que nós nos aproximamos de Jesus, a realidade do nosso coração é revelada. É importante a gente entender que não é que Deus não saiba, mas nós precisamos saber. 1 Samuel 16:7 diz assim, não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então a mordomia na vida cristã confronta quais são as nossas prioridades. Qual é a tua prioridade? O que é a tua prioridade? Mateus 19:28-30, Jesus diz assim, digo-lhes a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Essa é a mesma Jesus falando na mesma palavra que a Dani usou aqui para falar de ofertas hoje. Ela usou, acho que o Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, é isso? Mas é a mesma passagem, Jesus falando sobre isso. O que a gente precisa entender é o seguinte: posições de honra ou de prestígio nessa vida, de modo algum vão garantir qualquer acesso ou posições no céu. A gente muito humilde, a gente muito simples, a gente que você vai ver no céu e de repente você vai ver famosos, você vai ver celebridades gospel, você não vai ver celebridades gospel no céu. Por quê? Porque enquanto gente como essa irmã aqui do nosso lado, que eu conheço ela pessoalmente, sei onde ela mora e conheço um pouquinho da história, e agora sei um pouquinho mais do seu coração, da sua generosidade, você vai encontrar ela no céu, mas você vai ver pessoas que estão preocupadas só em vender as suas músicas, só em vender os seus shows, só em vender as suas pregações, as suas palestras. Você vai perguntar, mas onde está fulano de tal? O Senhor falou assim, não conheço. Mas Senhor, lá na terra a gente foi no show dela, a gente foi no show dele, não conheço, eu nunca estive lá, eu não estava lá, não era para mim. Vocês estão comigo? Vocês sabem, irmãos, a gente precisa entender que o Senhor Deus é o Deus das coisas. Então, quando nós estamos falando de mordomia, de administração daquilo que Deus tem para nós precisamos entender que Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus nos coloca em lugares, Deus nos colocará inclusive em lugares de excelência, mas é para honrar o nome dEle. É para viver conforme aquilo que Deus tem para nós. Então, a aprovação do céu, na verdade, ela acontece por aquilo que está no nosso coração. Então, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus não é sobre trazer conforto para a nossa mente, mas confrontar a nossa realidade, para que nós possamos a viver segundo os propósitos dos céus. Coloque-se em pé, vamos orar.